Fala pessoal, que está falando com vocês aqui é o Felipe. Eu gostaria que hoje vocês assistissem um vídeo comigo. O vídeo trata-se de uma pessoa que infelizmente ela faleceu, né? Pelo que se sabe, né? Ela tirou sua própria vida. E é aquele tal negócio, né? A gente vai sentir falta, vai. Mas vai fazer o quê? A vida é uma merda. Vamos ser claros aqui? A vida é uma bosta. As crianças já nascem chorando. Nós temos praticamente que pagar por todos os prazeres. Se você quer aprender a desenhar, você tem que entender de anatomia, de luz e sombra, de formas básicas. Você faz o desenho não fica do jeito que você quer. Os pra... As mulheres te rejeitam, né? Pra quem não sabe, pessoal, a aparência é algo que importa para as mulheres, viu? As mulheres, mulher magra, bonita, gostosa, elas não vão querer um cara gordo, obeso, feio, né? Então a aparência, a gente vive num mundo em que as pessoas só te amam pela aparência, pelo dinheiro, pelo que você pode proporcionar a elas. E até o conhecimento é algo difícil de se conter, né? Antigamente não existia o chat GPT, você lia um comentário, você não entendia, você via um vídeo, você não entendia, né? É complexo, né? Até o conhecimento, ele é pago, né? Você paga até para ser inteligente, né? Se você quiser saber inglês, você tem que ficar anos estudando. Para uma pessoa aprender a ler, aprender qualquer idioma, qualquer coisa na vida, envolve sofrimento. Ou seja, o sofrimento ele está muito mais relacionado com prazer do que com a dor. Porque além de ter o sofrimento de assassinato, estupro, crimes, doenças, nós ainda praticamente temos que pagar por todos os prazeres, e o prazer ele gera mais sofrimento do que a própria dor. Você vai, por exemplo, vamos imaginar que você queira saber uma coisa, tudo sobre um anime. Você queira saber tudo sobre um anime, sobre uma série. Claro, cara, se não existisse chat GPT, só existia Wikipédia. A Wikipédia é uma coisa ilimitada, né? Ainda bem que inventaram o chat GPT, que é uma coisa que se a gente tiver alguma dúvida, a gente desconhecer sobre o assunto, o chat GPT ele auxilia, ele envia códigos para você. Antigamente, para você criar um jogo, você precisaria entender de programação. E o chat GPT, não que hoje não, as pessoas ainda não precisem aprender programação, mas você precisa. Mas o chat GPT ele facilita o aprendizado você, ou seja, você para criar um jogo você precisa para necessariamente programar. O chat GPT ele até faz alguns códigos para você, né? Mas antigamente desenho era uma coisa extremamente difícil. Hoje para você ter uma arte, criar um filme, hoje existem IAs como Confluent, Stable Diffusion, Sora 2, né, Grok aí, que é a IA do Elon Musk, mas sem inteligência artificial, amigo, você não tinha auxílio, né? Você tinha que ficar pesquisando, se matando de estudar, ou seja, até o conhecimento, ou seja, para você ser uma pessoa, para você não ser burro, você tem que pagar. O mundo só envolve esforço, movimento e trabalho, né? Ou seja, além de ter o próprio sofrimento, que já é algo ruim, existe o tédio, e ainda por cima existe calma que eu me deu um branco. Além de existir o sofrimento em si, existe o tédio e ainda o prazer gera mais sofrimento. Eu lembro que quando eu era criança, eu olhava para os personagens de anime e eu ficava triste, porque eu sabia que eu nunca ia conseguir uma mulher daquela. Que na época eu era gordo, eu era obeso. Quando eu era mais jovem, eu era mais bonito, mas depois que eu envelheci, cara, eu fiquei obeso. Eu ficava querendo, eu achava, olhava para aquelas mulheres de anime, que você sabia que mulher de anime, como ela é uma mulher irreal, né? Ela sempre permanece bonita. Você pega aí o caso da Bulma, né? Uma personagem de Dragon Ball que já teve 2 filhos e ainda continua bonita, né? As mulheres da vida real, né? Porque diferente de uma waifu, e as waifus, existe uma coisa interessante nas waifus de anime, é que elas têm uma beleza assim, elas são praticamente modelos, principalmente personagens femininas de filme, de jogos. Elas geralmente não são gordas, obesas, feia, elas têm uma beleza acima do padrão, né?
você fica pensando, poxa vida, pra mim ter uma mulher daquela, eu vou ter que pagar, e eu nem podia na época, né, porque eu era menor de idade, ou seja, eu ficava no cio, e eu não podia satisfazer minha sexualidade, eu não poderia, com a minha imaginação, materializar uma waifu e conseguir me relacionar com uma mulher que não existe. Ou seja, eu não poderia criar minhas próprias escravas sexuais. Claro que essas escravas sexuais, elas não teriam consciência e nem vida própria, né? Elas seriam somente tipo um robô, mulher, é como um robô de carne e osso, né? Ou seja, é um ser vivo que não tem vontade própria, que só tá lá para satisfazer essa necessidade. E não existia isso, cara. E isso, cara, me causava um sofrimento terrível. Eu fico, para mim, no que não sabe, hoje eu entendo hoje um pouco de animação, de desenho animado. Cara, mas para eu aprender hoje o que eu sei de desenho, eu fiquei praticamente 4, 5 anos. E se você me pedir para mim fazer um desenho no papel, um desenho muito complexo de realismo, eu não vou conseguir. Eu já faz 4, 5 anos que eu estudo desenho e animação e mesmo assim eu não consigo chegar no nível de um estúdio, né? Você fala assim, ah, mas você quer ser superior que os outros? Aí que tá o problema do mundo, pessoal. O mundo, ele é uma pirâmide. Ele é uma pirâmide de sofrimento, de dor. Agora eu gostaria que vocês vissem aqui comigo um vídeo de um cara que se matou. O cara era igual eu, ó. Ó aqui, ó. Ele também era exatamente como eu, ó. Aqui, olha aqui, ó. Sad significa que ele estava triste. Black Pill. Pra quem não sabe, pessoal, o preto, ele é a cor da morte, tá? E ele também é a cor da inexistência. Porque se você olhar para o código de cores, principalmente o RGB, né? Aquele código que tem de cores, a cor preta, ela tem o 000, e o 0, pessoal, é a cor da inexistência, é a cor da morte, é a ausência de vida, ausência de movimento. Por isso que existe aquele conceito de yin yang, né? Atualmente o yang, que representa a vida, tem se tornado um sofrimento, né? Agora outra coisa, Black Pill, niilismo, waifu, Red Pill. Ele também, por visto, era que nem eu, era migtal, né? Não queria se envolver com mulher, porque mulher só pensa em dinheiro. Mulher exige, cobra que você seja bonito, que você compre um brinco novo para ela, um presente novo para ela, tudo novo. As mulheres sabem exigir. Exigir e meter galho em você, né? É muito difícil hoje você encontrar uma mulher que seja modelo, que não seja, que não exige, porque depois, quando a pessoa está no namoro, ela não mora com a pessoa, né? Não convive junto, né? Então, no início, aquela pessoa, ela parece ser maravilhosa. Ai, você é o amor da minha vida. E depois que casa, a partir do momento que você passa a conviver com aquela pessoa que você idealizou na sua mente, você vê uma frustração. Bate em você uma frustração terrível. Bate em você uma frustração terrível. Você fica triste, você fica ultramente melancólico. E você não sabe o que fazer, pessoal. Você realmente não sabe o que fazer. Então, cara, é foda. Porque as mulheres exigem que você seja bonito, exigem que você tenha dinheiro, você pode perder seus bens. Então, em tese, para você ter uma namorada, ela teria que ser bonita, porque a aparência, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela importa, ela é importante. Ela não poderia te trair, né? Ela teria que ser independente. Ela teria que aceitar casar sem separação de bens. Ela teria que não querer ter filhos, porque se você tem filho, você já arranja problema. Quem é do meio migtal, meio Red Pill, sabe? E, cara, é foda. É foda pra caralho. É muito difícil. Então eu queria que vocês vissem aqui. Isso aqui é um canal que eu acompanhava há 2 anos atrás, né? Antes desse. Infelizmente, essa pessoa aqui, ela faleceu, né? Aqui, ó. Aqui ele era meio. Ele era bem realista mesmo, né? Até que a foto dele a foto de perfil dele aqui é uma foto preta.
E é uma coisa que eu concordo plenamente. O que vocês vão ver aqui é uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Para não enrolar muito, vou direto ao assunto. Cara, eu nunca vou perder nesta vida, sabia? Porque muitos esquecem que temos o logout da vida real, que em sua essência significa sair do jogo. E eu aplico o mesmo conceito na vida real. Então, no dia em que eu cansar, ficar entediado desta vida, ou mesmo não aguentar ou suportar esta existência, eu vou apertar o botão sair da vida. Se eu não tiver mais dinheiro, comida, ou até mesmo se acabar nas ruas e me tornar um morador de rua, eu vou apertar o botão de sair. Ou quando eu sofrer um acidente grave ou tiver problemas sérios de saúde, eu vou apertar o botão de sair. Ou até mesmo quando eu não quiser mais participar deste teatro chamado vida, eu vou apertar o botão e sair. Assim como Corvus, o Black Pilador, fez. Tem dias... Pessoal, para quem não sabe, o Corvus Black Pilador, ele também era um MGTOW. Ele combatia esse sistema maldito. E o que o Corvus falava era a mais pura verdade, né? Era a mais pura verdade. O suicídio, ele é um direito. Toda pessoa deveria ter o direito de se matar. Oh, mas a pessoa que está querendo se matar, a maioria das pessoas que se matam se arrependem. É mesmo? Na verdade, não diga. Então, sabe o que vocês fazem então também? Então proíbe as pessoas de dar dinheiro para os pastores. Proíbe, porque muitas pessoas que deram dinheiro para Edir Macedo se arrependeram, tiveram prejuízo. Proíbe as pessoas de jogar em jogos de cassino, como jogo do Tigrinho. Proíbe as pessoas, eles também proíbem as pessoas de fumar maconha, mas permite o álcool. Quantos aí que já encheram a cara, bateram o carro e não se arrependeram? Né? Mas aí tá tudo legal. E também tá legal as pessoas jogar filho no mundo. O filho que não tem... Porque para quem não sabe, pessoal, o filho não tem a capacidade de decidir se ele quer nascer ou se ele não quer nascer. Ou seja, ele é forçado, ele é obrigado a existir contra a própria vontade dele. Ele é aprisionado no mundo. E não adianta você argumentar, você fica falando assim, não pedi para nascer. Mas como é que você não vai pedir para nascer se você não existe? É mesmo? Vamos imaginar que em tese existisse 70% de chance de uma pessoa de gostar de uma comida. Se ela não comer essa comida, vai ser indiferente. Que já que ela não existe, não tem como ela ser prejudicada. É aquilo que David Benatar já falava, né? Se uma pessoa não nascer, não é ruim, porque não tem como você privar o sofrimento de uma pessoa que não existe. E antes que algum natalista venha falar, mas a ausência de coisas ruins só é boa quando você existe. Ainda tem natalista que fala isso, né? A ausência de coisas ruins só é boa quando você não existe. Primeiramente, você já viu algum ser? Primeiro que a pessoa não pode nem estar sendo prejudicada, porque a ausência de coisas ruins é uma coisa boa, mesmo quando não há ninguém para experimentar. Você olha, por exemplo, para o planeta Júpiter. Júpiter é um planeta que não existe vida, mas vamos imaginar que aquele planeta passasse a ter vida e tivesse muita gente muita gente que sofresse com guerras, com fome, com doença, né? Ou seja, e você vai falar assim, mas esse povo, ele também pode ser feliz, ele pode, se existir vida em Júpiter, pode existir prazer. Primeiro que o prazer não é algo garantido, o sofrimento sim. O prazer você tem que pagar, exige dinheiro, é efêmero, é fugaz, é pago, né? Te causa mais sofrimento porque os prazeres não vêm até você, você tem que correr atrás dele. Até o conhecimento, a inteligência, você tem que pagar, você tem que ter livros, tem que pesquisar, tem que ler pra caralho, estudar matemática, português, ou seja, o conhecimento é algo pago. Ou seja, sem falar que a pessoa pode ficar impossibilitada de experimentar esse prazer, né? Eu mesmo na vida já sofri um monte de privações. Eu tive um monte de privação.
Ou seja, o sofrimento, ele sempre vai ser garantido. Agora, o prazer não. O prazer, ele sempre vai ser opcional. E não adianta nada você experimentar prazer junto com dor. Você gostaria de comer um lanche bem gostoso e depois comer um pedaço de bosta? Ainda que seja o mínimo pedacinho. A pessoa come aquele lanche gostoso e come um fragmento de merda e vomita. Você acha que isso vai ter valido a pena? Você acha que se uma pessoa passar 70 anos da vida dela experimentando prazer crônico e no final da vida dela passasse 30 anos experimentando dor crônica, você iniciaria essa vida? As coisas que tem de ruim no mundo são extremamente graves, tá? Então, se você não colocar o filho no mundo, o benefício em si não está na pessoa, está na realidade, né? Está na realidade, porque a ausência de coisas ruins é uma coisa boa, ainda a coisa não há ninguém para experimentar. Porque se você não colocar um filho no mundo, você evita a dor de uma pessoa que vai existir, e ao mesmo tempo não é ruim porque você não vai privá-la de prazer, já que ela não existe. Mas agora, se ela nascer e sofrer, vai fazer toda a diferença. E é isso que os natalistas não entendem. Eles trazem pessoas no mundo para sofrer, para sentir dor. Eles não têm empatia. Jogar um filho no mundo onde ele pode nascer feio, pode nascer com TDAH, nascer com um monte de doença. Schopenhauer já falava que a vida ela é um pêndulo entre o prazer, o tédio e a dor. Não adianta nada. Vida é sofrimento. Então, esse cara, o suicídio tinha que ser algo. Vamos imaginar que fala assim: então você é a favor de. Então, se uma pessoa desequilibrada, eles argumentam que o suicida tem transtorno mental, né? Que a pessoa que é suicida, ela tem transtorno mental. Muitos têm mesmo, né? Muitos se matam por impulso. Mas o governo poderia dar um jeito nisso. O governo poderia, sei lá, proibir a pessoa de se matar durante 1 ou 2 anos, fazer um tratamento no psiquiatra, o psiquiatra analisa ele. Mas vamos imaginar que passe 1 ano, só 1 ano, e ele ainda continua querendo se matar. Vocês vão ter que deixar de se matar. Lá em países, se não me engano, a Holanda, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, tem eutanásia. Por quê? Porque o suicídio lá é regulamentado. A pessoa não é regulamentada. Então, mesmo que a pessoa se matasse por impulso, a vida é dela, o corpo é dela. Ela não é mais uma criança. Uma coisa é você proibir uma criancinha de 5, 7 anos de se matar porque ela é imatura. Mas você acha mesmo que um marmanjo de 20 anos nas costas, você está querendo mandar no corpo dele? Mas aí eu te faço a seguinte pergunta: e se o suicida, o cara que quer se matar, ele ficar privado de prazer? Primeiro que isso daí é uma maldade que você vai fazer com a pessoa. Porque esse suicida, ao ser impossibilitado de se matar, se ele tiver com muita vontade de morrer e você tirar o direito dele se matar, ele pode se tornar agressivo, ele pode se tornar violento, ele pode ferir pessoas, porque eu mesmo já senti esse ódio. Teve vezes onde eu queria me matar e uma vez me impediram e eu fiquei com muito ódio, porque no momento eu queria morrer. Eu falo assim, então mesmo, eu falo assim, então você continua querendo, então você é grato pela pessoa que te impediu de se matar? Não, porque a morte para mim não é uma coisa ruim. A morte não é uma coisa ruim, porque depois que eu morrer, eu não vou mais sentir falta da vida. Eu só sinto falta de prazeres quando eu estou vivo. Depois que eu morrer, amigo, acabou a consciência. Eu vou perder o prazer? Vou perder o prazer. Mas eu te pergunto, qual é a diferença entre a vida e a morte? A morte, na morte você vai perder o prazer, mas o prazer não vai ser mais necessário. Ao mesmo tempo você não vai precisar, ao mesmo tempo você não vai mais sofrer. Você vai perder o prazer, vai perder. Quem nunca existiu não perde nada, agora quem morre perde. Mas agora vamos imaginar de maneira hipotética que eu tire minha própria vida e, sei lá, eu ia me tornar um ator famoso. Tá? Não interessa, eu tô famoso, tipo assim, sei lá, eu ia me tornar um músico. Cara, não vai ser ruim, porque não tem como saber. Existem muitas pessoas que foram proibidas de se matar e continuaram querendo se matar. E nem todo suicida tem transtorno mental, né? Nem todo suicida se mata por impulso.
se mata porque a mulher largou dele. Ele se mata porque a própria vida é sofrimento, porque as pessoas acham que o mundo é uma maravilha, não interessa se tem doença, não interessa se todos os prazeres são pagos, não interessa se o prazer é efêmero, não interessa, o mundo é um lugar rodeado de sofrimento. Eles satanizam a morte, eles falam como se a morte fosse uma coisa ruim. Olha, a morte é uma coisa horrível. Mas o que a morte faz demais? A morte ela só não é ruim se você tiver dinheiro, se você for bonito, se você for muito inteligente, tipo Elon Musk, que é um gênio, inteligente, né? Gênio, caras que nascem com uma beleza boa, caras que têm muito dinheiro, né? E até esses se matam, até esses que estão os mais privilegiados acabam sofrendo. Você já viu a famosa frase, dinheiro não traz felicidade? E pobreza também não traz nada, viu? Antes que alguma pessoa venha falar assim, você tá romantizando a pobreza não traz merda nenhuma, porque tanto o pobre quanto o rico sofre. Então é uma questão, é muito difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil, cara. Então esse cara aqui, ele tá certo, pô. As pessoas romantizam a vida, falam assim, você não pode se matar. Mas por que eu não posso me matar? Se a morte é muito mais vantajosa do que a própria vida, né? A vida só é boa, amigo, para quem tem grana, para quem tá com dinheiro no bolso, para quem é bonito, para quem tem é herdeiro de uma família rica, que tem beleza, que tem uma inteligência, sei lá, o cara tem 200 de QI, lê um livro, entende a frase, não tem esquecimento. Eu sofro de um sério problema de memória. A minha memória quando era criança era extremamente boa. Aí conforme foi passando os anos, a minha memória foi ficando ruim. Eu sofro com isso até hoje. Vida é sofrimento. E até hoje vemos pessoas querendo justificar o sofrimento. É propósito de Deus. Propósito de Deus é o caralho. Né? Quer dizer que eu sou uma cobaia de uma divindade, é isso? Deus agora virou um ditador? Mas Deus ele quer te dar uma oportunidade, mas eu não pedi essa oportunidade. Né? Como já dizia Lúcifer, quando ele exigiu que Deus fizesse ele Deus também, que ele também queria ser adorado, que ele queria também ser admirado, ele estava certo. Quem que aí não sonha em ser famoso e querer reconhecimento? Naquela época, Deus ele era o ser que mais tinha reconhecimento. E o diabo estava cansado de ser um servo de Deus. Ele pensou, se os outros te adoram, por que eu também não posso receber adoramento? Eu quero ter direitos iguais. Mas você vai falar assim, mas se Deus pode ter comida de graça, sexo de graça, né? Deus ele pode ter tudo de graça, né? O Deus bíblico, né? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, pode ter comida de graça, ele pode comer as anjinhas, pode comer todo mundo, pode mandar na individualidade de todo mundo. Se você se matar e não adorar ele, ele te manda para o inferno e te tortura por toda a eternidade, né? É ou não é verdade? E sem falar que existe outro detalhe, né? Deus, ele além de torturar por você por toda a eternidade, ele ainda nega para você comida de graça, sexo de graça, conhecimento de graça, porque Deus ele pode ter todo o poder. Ele pode manipular a realidade, tanto de maneira individual quanto coletiva, né? Ele pode controlar a aparência dele, os sentidos dele, e o ser humano ele encheu de limitações físicas. A gente não manipula a nossa aparência, a gente não escolhe a família, a gente não escolhe o local que a gente quer morar, mas ele pode controlar tudo. Mas você é indigno porque você é pecador. Vai tomar no cu. Se ele acha que eu sou um pecador, ele que não tivesse me criado. Eu não pedi para nascer, até porque se eu não nascesse seria totalmente diferente. Como é que Deus ele pode me condenar por um crime que ele já sabia que eu ia errar? Isso seria a mesma coisa de eu criar um assassino, um monstro no laboratório. Eu sei que esse monstro vai ser monstro. Eu crio ele e depois eu culpo o monstro. Que lógica que tem numa merda dessa? Vão se fuder. Falar assim, você é pecador, então não tivesse me criado. Mas ele quer te dar a chance de você ir pro paraíso. Ele te deu o livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse? Ou me adora ou vai pro inferno. Se você não conseguir, se você cometer qualquer pecado, você vai se tornar indigno de teu paraíso. Muitos deles argumentam que o mal é consequência do livre-arbítrio, né? Ou seja, livre-arbítrio de quem, primeiramente? Dos assassinos?
dos bandidos? Cadê o livre-arbítrio da vítima? Ai, mas se Deus criasse todo mundo bom, ele ia estar fazendo robô. Ótimo, amigo, você acabou de tirar a onisciência de Deus. Seria a mesma coisa de, vamos imaginar em tese que existe uma pessoa que ela não existe, mas você tem 100% de certeza que se você criar ela, ela vai ser boa. Né? Ela vai ser boa. Se aquela pessoa vai ser boa de qualquer jeito, né? Vamos imaginar, o Deus acredita que vai ter aqueles que vão ser condenados ao céu e ao inferno, né? Não tem os escolhidos? Pois bem, Deus, ele já não sabe daqueles que pertencem e que não pertencem a ele. Então vamos imaginar que Deus só criasse somente as pessoas que são, eu não diria perfeitas, né? Porque todo mundo tem defeito, mas aquelas que são menos ruins, aquelas que não matam, que não roubam, que não estupram, né? Vamos imaginar que ela só criasse só as pessoas que são boas. As más ele descartava, porque ele sabe que não teria parte com ele. É a mesma coisa de você oferecer. Vamos imaginar que você tem 100% de certeza que uma pessoa não gosta do sorvete de limão e ela gosta só de chocolate. Você vai oferecer o de chocolate para ela? Você não vai oferecer o de chocolate para ela. Quer dizer, eu falei errado, né? Na verdade eu me confundi. Vamos imaginar que você tenha 100% de certeza que uma pessoa gosta de sorvete de chocolate e ela não gosta de limão. Você vai precisar oferecer o chocolate e o limão para ela? Porque se ela gosta de chocolate, ela vai recusar o de limão. Vai falar, não, eu não gosto. Ou seja, Deus ele já sabe quem vai ser bom e quem vai ser mal. Então ele não precisa oferecer a oportunidade. Porque mesmo que ele oferecesse o mal, a pessoa ia recusar de qualquer jeito. E se ele não criasse os ruins, seria totalmente indiferente. Já que não tem como você prejudicar uma pessoa que não desistiu. Que a pessoa, para ser prejudicada, ela tem que nascer. Então, analisa comigo. Uma vida com sofrimento, dor, você tem que pagar por tudo. Aqui, ó. As pessoas vivem na fantasia delas e acham que todos têm que viver o mesmo. Eu simplesmente... Exatamente, as pessoas elas acham que o mundo é uma maravilha, elas romantizam a vida. Eu já vi um vídeo de um cara, uma vez um cara perguntando, se o cara perguntava numa entrevista, ele estava perguntando assim para você, o cara perguntou assim pro cara, o que é a vida? Né? O cara respondeu, a vida é uma maravilha, maravilha é o caralho, maravilha até o sofrimento bater na sua porta. E é importante ressaltar, pessoal, que o ser humano, como os nossos ancestrais eram pessoas que sofreram muito, e como nós somos, assim diz a ciência, nós somos primatas, né? Nós somos primos dos primatas, nós viemos de uma natureza irracional. Ou seja, os nossos ancestrais já nasceram num ambiente hostil. Eles tinham que lutar pela sobrevivência. No mundo as mortes eram mais brutais. Olha só que você olhar para a Santa Inquisição, que foi a Santa Inquisição, a Idade Média, a Idade Medieval. O mundo tinha sofrimento. O ser humano ele se adaptou ao sofrimento. É como você fazer um monte de exercício. No início você vai se sentir cansado, mas depois você vai ganhando força. Ou seja, o ser humano ele criou um anticorpo do sofrimento. Mas não são todos que são assim. Porque existem pessoas que são miseráveis e ainda assim não querem morrer. Mas eu ia querer morrer se eu fosse miserável. Mas agora as pessoas acham assim, tem aqueles caras, né, que são deficientes, que não tem braço, que não tem perna, e acham assim, tá vendo, você reclama da vida, mas eu tô numa situação muito pior do que você. Quer dizer, porque uma pessoa consegue comer 10 mil quilos de bosta, e você não consegue comer 5, então o seu sofrimento anula o seu sofrimento, porque o seu sofrimento é menos pesado, então você invalida ele. Que porra é essa? Que merda é essa? As pessoas não param de justificar o sofrimento, a religião justifica o sofrimento, a sociedade justifica o sofrimento, a realidade quer mandar no seu corpo. É uma merda, é um lixo. Não consigo aceitar a minha condição dessa existência. Nem eu.
Eu só não me matei por causa das inteligências artificiais, né? Se a vida e no dia que a vida começar a se tornar insuportável, eu vou cair fora desse planeta. Vocês acham que eu vou ficar aqui para sofrer? De jeito nenhum. Eutanásia, amigo. Eutanásia, ou então, né, eu arranjo um jeito de eu mesmo me matar. Sei lá, pulando da ponte. Talvez eu acorde um dia do nada e aperte o botão de sair. Não fique com medo, meu amigo e minha amiga. Arrisque-se, faça o que tem que fazer, faça o que você quer. Se algo der errado no caminho, apenas aperte o botão. Você não é obrigado a ficar e aceitar todas essas coisas calado, fingindo que está tudo bem. Exatamente, é como já dizia o Corvus, o suicídio é um direito. O Corvus Black Pilador, ele estava certo, ele também se matou, ele estava totalmente certo. Tá totalmente correto, eu tenho que cair fora mesmo desse planeta, claro. Eu não tô aqui para incentivar ninguém a cometer suicídio, mas se a sua vida tá insuportável, você não é obrigado a ficar aqui não. Porque a vida é um lixo, é uma bosta isso aqui, é uma porcaria, é uma vergonha, é fome, é doença, é guerra, é estupro, e o ser humano não para de romantizar a vida, tratar a vida como se ela fosse uma maravilha, é um pesadelo, é um inferno isso aqui. Vocês falam assim, os cristãos falam, você vai pro inferno. O inferno já é aqui na terra. Você sabe que não está tudo bem. Sente esse vazio todos os dias no seu peito, pulsando como se fosse uma sensação de angústia. Você sai do trabalho na sexta, e quando passa sábado e domingo, tem que voltar à mesma rotina torturante da... Exatamente, é exatamente o que acontece com as pessoas CLT. As pessoas CLT, elas têm que ficar trabalhando em subemprego, ganhando um salário de merda e trabalhando igual um escravo. Só ouvi verdades aí. Semana. Talvez você possa ter problemas maiores, assim como eu também tenho. Mas não se esqueça, o botão estará lá, esperando para ser apertado. O botão que foi apertado vai livrar você de tudo, de todas as sensações, todos os momentos, todas as memórias. Ele vai limpar sua mágoa, sua dor, sua raiva. Sim, com certeza. Até porque se a pessoa, porque todo suicida, ele se mata porque ele sabe muito bem que se ele morrer, ele vai perder a capacidade dele de sentir prazer, mas ele vai se livrar do sofrimento, né? E quando depois que ele morrer, ele não vai sentir mais falta do prazer, né? Porque nenhum morto fala assim, como ele tá morto, ele não vai mais sentir falta do prazer. É como se você tivesse a necessidade de comer e você perdesse a fome, perdesse a sede, a comida não ia ser mais necessária. Claro que é ruim perder a experiência, mas é melhor isso do que ficar sofrendo, do que ficar se fudendo. Sua tristeza. Espero que você tenha compreendido a mensagem, seja consciente e reflita todos os dias sobre a mensagem que passei hoje. Tá extremamente certo, parabéns. Fez bem. Caia fora, isso aqui é um lixo, é uma vergonha esse planeta. Mundo abarrotado de assassino, violência, morte, um Deus ditador que se acha no direito de mandar na sua individualidade, sendo que você nem pediu para nascer, já é um abusador, acha que pode criar os outros, colocar um monte de necessidade, jogar bode expiatório. Então, se você, amigo, se você não quer mais a vida, caia fora, aperte o botão vermelho, não fique nesse mundo. Esse mundo é uma porcaria, é um lixo, é uma vergonha. É um planeta desumano, é um problema com miséria, com pobreza, com doença, com conflito, pessoas sofrendo bullying. Você não é obrigado a ficar nesse mundo nojento, nesse mundo repulsivo chamado planeta Terra. Bem, pessoal, esse vídeo aqui é uma homenagem a um inscrito meu. Eu não sei se ele era inscrito no meu canal, mas ele comentava nos meus vídeos, né? Infelizmente ele faleceu, né? Deixa eu ver. Já faz aí uns 2 anos que ele faleceu. O último vídeo dele que ele postou foi de 2 anos atrás, né? Foi de 2 anos atrás. Então, pessoal, não é obrigado a ficar na vida, não. Isso aqui é um lixo. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma porcaria. Você não é obrigado a ficar nesse planeta. Pule fora. Pule fora. Claro,
Se sua vida tá boa, se tá tudo bem, aí tudo certo. Aí você até pode ficar na vida, mas você não é obrigado, né? Você não tem essa obrigação de continuar vivo contra a sua própria vontade. Você não é obrigado, tá? Não é obrigado. Você não é obrigado a aceitar essa realidade de merda, esse mundo lixo. Esse mundo é uma porcaria, uma vergonha. A vida só é boa quando tem o prazer. Depois que vem o sofrimento, né? Pelo menos na minha opinião, se a pessoa não for masoquista, né? Porque a maioria da sociedade é doente, né? As pessoas gostam do prazer, nem que ele seja efêmero, são gananciosos por prazer. Gananciosos, né? Porque como eles não são eles que são deficientes, que não são autistas, que não tem transtorno mental. Então é isso, pessoal. Eu queria gravar esse vídeo. Esse vídeo serve como uma forma de desabafo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E aí fica aí minha homenagem, as minhas despedidas a você, Casvozek. Você foi um ótimo... Ele comentava no meu vídeo de vez em quando, né? Eu era inscrito no canal dele, assistia os vídeos dele. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.